Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalvo. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Também nossos queridos colegas concurseiros aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí para a nossa 19ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Estamos aí trabalhando no volume 1, que trata da introdução. Então são 3 volumes aí o Referencial Curricular e o volume 1 trata da introdução. Nós estamos aqui falando sobre a instituição e o projeto educativo. E agora nós vamos falar aí, tem vários teminhas, né, dentro de cada temática, e a gente vai falar agora sobre acessibilidade dos materiais. Mas eu queria falar uma coisinha antes da gente fazer a leitura. Na última aula, estava falando sobre essa questão dos materiais que tem nas escolas, e que muitas vezes eles ficam lá em prateleiras, né, arquivados lá, e muita burocracia para você acessar o material. Muitas vezes a diretoria da escola até dificulta o uso desses materiais, porque acha que porque a criança vai estragar. Às vezes o professor não usa porque dá muito trabalho, que depois tem que guardar as pecinhas, tem que fazer, e deixa de utilizar materiais. E esses materiais eles acabam se tornando passivos, ou seja, eles estão ali só para enfeitar a escola, para dizer que a escola tem recurso, mas não é usado. E eles têm que se tornar materiais ativos, eles têm que ser ativos, as crianças têm que usar, têm que bagunçar mesmo, tem que fazer, sabe, tem que meter a mão na massa ali. Não adianta você ter uma tonelada de materiais ali e não colocar eles em uso e se tornar materiais passivos, onde fica ali só, nossa, essa escola aqui é bem estruturada, mas ninguém usa, tá? E aí chega um professor novo na escola, vai botar aquilo para usar, já fala assim, nossa, ninguém nunca usou, chega esse aí agora quer mexer nas coisas, pelo amor de Deus, vigarista, né? E não pode, gente, na verdade, tá ali para usar mesmo, a criança ela tem que ter acesso àquilo ali, porque aquilo ali vai beneficiar muito os estudos dela. Então a gente trabalhou isso aí na última videoaula. Por isso, agora nós vamos tratar desse tema que é muito importante, que fala sobre a acessibilidade dos materiais, tá? Ou seja, ter o acesso a esses materiais. Vamos lá. Outro ponto a ser ressaltado diz respeito à disposição e organização dos materiais, uma vez que isso pode ser decisivo no uso que as crianças venham a fazer deles. Os brinquedos e demais materiais precisam estar dispostos de forma acessível às crianças, permitindo seu uso autônomo, sua visibilidade, bem como uma organização que possibilite identificar os critérios de ordenação. Então vamos lá. Gente, esses 2 primeiros parágrafos aqui. Primeiro, aqui fala das disposições e organizações dos materiais. Por exemplo, já foi a primeira pérola aí, né? Vamos lá. Por exemplo, você tem livros na sala, você tem brinquedos ali de blocos de montar, aí você tem brinquedos como carrinhos, bonecas, né, casinhas, e você tem outros brinquedos ali, como que eu posso dizer, massas de modelar ou alguma coisa assim. Gente, é necessário você ter uma organização desses brinquedos, porque se você misturar livros com brinquedos e bonecas e blocos de montar ali, você vai misturar, a criança ela não vai saber o que fazer com cada brinquedo daquele, até mesmo com a questão dos livros. Ele vai pegar livro e começar a montar ocas, né? Abre o livro assim, faz uma oca com o livro. Então é necessário você separar isso, você ter uma organização para a criança saber assim, olha, quem quer ler um livrinho tem ali, ó. A criança ela vai sentar, ela vai folhear o livro, vai colocar no mesmo lugar, né? Quando tem blocos de montar, ele sabe que aqueles blocos ali é para ele montar casinha, carrinho, o que vier na mente deles, né? Aí tem a questão das bonecas, os carrinhos e outros brinquedos ali, martelinho, serrote, né? Agora, se você misturar tudo isso, a criança muitas vezes ela não sabe o que fazer. Ela não coloca a criatividade dela, a imaginação dela em prática, porque está tudo tão bagunçado que ela mistura um brinquedo com outro, com um livro e tal. Então, gente, a disposição e a organização dos materiais na sala de aula ou na escola, ali nos ambientes, pode ser muito decisivo no uso que as crianças venham a fazer deles, para que elas possam realmente trabalhar daquilo de uma forma correta e se desenvolver muito melhor, tá? Aí o segundo parágrafo que a gente leu fala sobre que os materiais, pessoal, eles têm que estar dispostos de forma acessível às crianças, ou seja, em prateleiras baixas. Não adianta você pegar brinquedos e colocar tudo em prateleiras altas, assim, né? Tipo, na hora que for brincar, o tio dá. A criança foi terminando a atividade, deixa ela livre ali para ir brincando, fazendo as coisinhas dela. Agora, se você pega o material, você deixa tudo ali no alto e tal, porque senão eles vão ficar mexendo. Pô, gente, pelo amor de Deus, olha,
vou nem explicar nada disso aqui, né? Já deu para todo mundo entender. Então, brinquedos, livros, materiais de uso das crianças ali tem que estar acessível a elas. Até mesmo, por exemplo, lápis de cor, canetinha, né? Se você tem uma boa organização da sua sala, você vai falar assim, olha, agora a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Tem canetinha, tem giz de cera, tem lápis de cor. Peguem aquilo que vocês quiserem para trabalhar, né? Lembrando que quando terminar tem que organizar tudo bonitinho na caixinha e colocar lá no lugar. Gente, com o tempo as crianças vão criando uma autonomia e eles vão criando o próprio exercício da organização. Eu, por exemplo, em 2018, eu assumi uma sala, gente, como hora extra. Fui fazer hora extra numa escola e assumi uma sala ali por 4 meses. E era uma sala de terceiro ano do ensino fundamental. E eu fiz uma coisa que, claro, a gente não tem que fazer esse tipo de coisa, mas eu quis fazer aquilo. Era baratinho e tal. Eu fui lá e comprei estojinho para todo mundo. Mas era estojinho simples. Sabe aquelas pastas transparentes que a gente, né, tipo de escritório assim, né? Que é um plástico duro, tipo capa de apostila. Então eram os estojinhos daquele, era R$2 e pouco cada um. Eu fui lá e comprei estojinho para todo mundo. Aí eu imprimi, tirei foto das crianças, imprimi e colei ali com fita adesiva, né, a foto deles no estojinho. Então assim, eu expliquei para eles, né, lá no armário eu também coloquei as fotos deles em ordem. Então eu falei para eles, ó, na hora da atividade, vocês vão lá, pega o estojinho de vocês, faz a atividade, quando terminar, vai lá e coloca no lugar. Gente, eles ficavam maravilhados de ver assim, nossa, olha, achei meu lugar. Colocava o estojo, né, que estava com a foto deles, exatamente onde estava a foto deles no armário. E, gente, era uma organização, era a coisa mais linda do mundo. E teve professores, gestores que entraram na minha sala e falaram, nossa, professor, meu Deus, ai, Por quê, gente? Porque não estava acostumado com aquilo. Inclusive era a escola aqui da prefeitura que estava entre as últimas escolas de Guarulhos na classificação lá que tem, né, de aproveitamento. Então assim, a pessoa fica abismada. Quando eu entreguei, teve outra escola que eu trabalhei ali, que eu fiquei acho que 1 mês e pouco. E quando eu fui entregar a sala, eu fui lá e levei as apostilas que eu tinha feito das crianças, do trabalho que eu tinha feito com elas, encadernadinho, bonitinho, com capa, né, com a capa colorida ali. Aí a professora, a coordenadora olhou assim, arregalou os olhos e eu, putz, vou tomar uma chamada, né, porque eu fiz a apostila. Aí ela, como assim, professor? O senhor ficou 1 mês na sala e montou uma apostila. E eu pensei que ela estava brigando comigo, e ela ficou espantada de ver o capricho, o carinho com que eu fiz as atividades ali. Aí eu respirei aliviado, né. Então assim, gente, foi coisa que eu quis fazer. Mas aquilo que eu falo, questão de apostila, questão de material escolar, você não tem que comprar, gastar nada do seu dinheiro. Mas mesmo aquilo que a rede municipal, estadual fornece ali, gente, tem que deixar acessível para a criança, ensinar ela a cuidar do materialzinho dela. Se você ficar cuidando, gente, quando, né, a criança, você precisar passar uma atividade para casa ali, que você der o material, a criança vai consumir, vai destruir aquele material, e acontece muito. Agora, se o professor passa ali um bom tempo ali, ensinando eles a cuidar do material, tudo, quando ele tiver que dar uma atividade para casa, a criança sabe cuidar do materialzinho dela, tá? Então tem que ter essa autonomia, tanto questão de material, brinquedo, não pode nada de ser aquela coisa assim, tudo no alto e o professor dá na hora certa, senão a criança não desenvolve a autonomia dela, tá? Vamos lá. É preciso que em todas as salas exista mobiliário adequado ao tamanho das crianças, para que essas disponham permanentemente de materiais para o seu uso espontâneo ou em atividades dirigidas. Então assim, gente, vamos falar aqui um pouquinho de mobiliário. Salas, por exemplo, aqui na prefeitura, tem salas que tem mobiliário para o ensino fundamental e outras que tem mobiliário para o ensino infantil. Então não é legal assim você falar, olha, essa sala de manhã vai ser infantil, à tarde vai ser fundamental, à noite vai ser EJA. Gente, por quê? Porque aí você vai ter que trabalhar com uma carteira alta e a criança pequenininha não vai conseguir. Então você vai, por exemplo, reservar uma sala e vai colocar sala de estágio, por exemplo, nos 3 períodos ali para aquela sala, que é aquele mobiliário mais adaptado para eles. Também, não só a questão do mobiliário, como a questão também dos brinquedos, né, os materiais voltados ali para a educação infantil também. Você vai catar um fundamental, você dá um brinquedinho mais infantil, além de tanto quanto livros, né, infantis, assim, não só eles não vão se interessar por aquilo, como eles podem até fazer um mau uso, destruir, né, e tacar um no outro, que vocês sabem que acontece, né, lá nos bastidores. Então, assim, tudo precisa ser de acordo com a faixa etária ali, principalmente essa questão desse parágrafo que fala sobre mobiliário, está adequado ali ao tamanho das crianças também. Mesmo até o fundamental, se cata um 5º ano, põe no mobiliário de infantil ali, meu Deus do céu, eles não vão conseguir trabalhar, né, gente? Vai ficar tudo com dorzinha nas costas lá. É preciso que em todas as salas exista... Opa, perdão, acabei de ler. Esse uso frequente ocasiona inevitavelmente desgaste em brinquedos, livros, canetas, pincéis, tesouras, jogos e etc. Essa situação comum
ela não deve ser pretexto para que os adultos guardem e tranquem os materiais em armários, dificultando seu uso pelas crianças. Usar, usufruir, cuidar e manter os materiais são aprendizagens importantes nessa faixa etária. Vou concluir aqui para poder explicar. A manutenção e reposição destes materiais devem fazer parte da rotina das instituições e não acontecer de forma esporádica. Então, vamos lá, pessoal. Aqui está falando assim, né, que o uso frequente dos materiais, dos brinquedos, né, claro, vai ter um desgaste gigantesco, o brinquedo vai ficar velho mesmo, vai estragar, né, livro vai ficar, vai, né, entortar, fazer orelha, aquelas coisas, né, amassar um pouco, canetas, pincéis, tesouras, tudo isso aí vai desgastar, lápis de cor vai virar toquinho, né. Mas, gente, é assim mesmo, pô. Isso faz parte do aprendizado. Agora você tem um livro ali. Ai, não, que essa coleção é tão bonitinha, capa dura. Se eu der na mão das crianças vai ficar tudo amassado. Puta merda, gente. Mais vale um livro amassado aí, todo esculhambado, que a criança usou, que ela aprendeu, que ela adquiriu conhecimento, que ela se desenvolveu, porque você tem um monte de livro bonitinho lá, tudo engomadinho lá, envernizado lá na prateleira, e a criança não aprendeu nada porque ela não fez uso daquilo, tá? Então tem que ter o desgaste mesmo. E quando tiver velho, o que a gente vai fazer? Tiver velho, quebrado, o livro tiver rasgado, aquela coisa, tem que ser reposto. Ah, mas caramba, deve ser um baita no investimento, verba aí que não vem todo dia, né? Então agora, você não vai comprar o livro toda semana, né? Normalmente esse livro vai durar 1 ano, talvez às vezes até dura 2 anos. Assim bem como os brinquedos, dura 2, 3 anos. Quando quebra, tem que repor, pessoal. Né? Não vai também querer que o brinquedo fique ali igual a famosa Tupperware, né? Olha, porque eu sou casado há 47 anos, eu ainda tenho Tupperware que eu ganhei da minha festa de casamento. Imagina a qualidade da Tupperware, como é que tá lá, né? A mesma coisa o brinquedo. Você vai querer ali que trabalhe com brinquedo na educação infantil, um livro ali que, até a história, né, já está até ultrapassada, as crianças nem entendem mais aquela linguagem daquele livro. Não, mas esse livro faz parte do acervo cultural desta escola quando ela foi inaugurada em 1957. Pelo amor de Deus, né, gente? Então tem que repor material, coisas mais modernas e bem ali como a gente falou, tem a questão do desgaste, e esse desgaste aí, quando tiver velho, tem que jogar fora e pegar coisas novas ali também, tá bom? Não pode também ficar nesse negócio polindo brinquedo e livro e, cara, o desenvolvimento da criança que é bom, nada, né? Então, esses últimos parágrafos aqui falam isso, né? Usar, usufruir, cuidar, manter, eles são importantes aí nessa faixa etária. Você vai ensinar a criança a cuidar também, mas chega uma hora que estraga, né? Agora a gente vai falar aqui sobre segurança do espaço e dos materiais. Para as crianças circularem com independência no espaço, é necessário um bom planejamento que garanta as condições de segurança necessárias. Por exemplo, ali, né, se colocar um bom espaçamento entre as carteiras, para que as crianças não esbarrem uma nas outras. As carteiras, por exemplo, lá na prefeitura, nós tínhamos as carteiras redondas, as mesas redondas para a educação infantil. Aí veio um retardado débil mental qualquer e pegou as carteiras individuais e trouxe mobiliário para a educação infantil. Só que a carteira individual não pode, porque o infantil tem que trabalhar em conjunto, integrado. Aí, pior do que o jumento que inventou isso, gente, me perdoa a expressão, foi o jumento que falou assim, pega as carteiras e faz grupo. E aí aquelas carteiras assim, sabe, todas tortas, né, com o desnivelamento do chão, a carteira também meio empenada, fica aquelas carteiras uma encostada na outra, com um vão no meio, uma mais alta, uma mais baixa, e gente, pro estágio 1 é um festival de amassadeiro durante a aula, porque a carteira fica pensa, aí a criança fica com o dedinho ali no meio, e balança, o coleguinha da frente balança e amassa o dedo dele. O desejo que eu tenho de fazer uma fogueira de São João com aquelas carteiras, vocês não têm ideia. Porque a gente não pode trabalhar individual e também, para trabalhar em grupo, aquela porcaria mais atrapalha do que ajuda. Então, sabe, o infeliz que tirou as mesas redondas que a gente trabalhava com as crianças para botar aquelas carteiras, olha, eu não vou falar nada, eu vou deixar isso quieto, né, que isso aí gera até as coisas mais complicadas. Mas vamos lá, pessoal. Então, assim, essa organização, pessoal, cadê aqui? Esse planejamento na organização do mobiliário, também o espaçamento ali, para que as crianças circulem, né, possam trabalhar de uma forma mais adequada, é muito importante que o professor tenha esse cuidado. O professor tem autonomia total na sala de aula, então assim, é muito importante também o planejamento de como vai deixar as mesinhas, tal, para que as crianças possam circular sem se machucar, com segurança. Também o professor não vai ali colocar, por exemplo, outra coisa que eu morro de raiva ali, que a gente divide sala com outros professores, e tem professor que eu não sei, cara, o que passa na cabeça, que adora caixa. Porque, por exemplo, na minha sala, gente, nós temos um armário de concreto com portas embaixo, gente, que tudo que eu preciso já cabe naquele armário. Aí tem mais um armário de lata
para cada um, com tranca ali. Então, gente, o que não falta é armário, gente, dentro da sala de aula. Aí vem, e tudo por período, né? Cada período tem seus 2 armários. E tem professor que ainda acha, mano, que tem que encher o teto do armário de caixa. E o pior, ele não usa só o teto do armário dele, ele usa o dos outros também. Eu arrumo briga que eu falo, se botar no meu armário eu jogo fora. Gente, e aquilo ali é uma coisa muito perigosa, porque esses armários tudo penso, tá? A criança passa ali, dá um esbarrão no armário, cai uma caixa daquela com material em cima. Você imagina um estrago na criança e um estrago na vida da gente. Porque ainda vai dizer que a culpa é nossa. Então, gente, você tem que tomar cuidado, né, com a organização da sala, com a disposição das coisas, para garantir também a segurança da criança, né? Não é falar assim, mas também quem manda mexer no armário, né? Se não mexesse no armário, não caía nada. Não, gente, a gente precisa também garantir a segurança das crianças. As crianças, elas são responsabilidades do professor. Então o professor também tem que garantir aí o planejamento, a organização, né, a disposição do mobiliário, ali, das coisas que estão na sala, de modo a garantir também a segurança da criança, tá bom? É imprescindível o uso de materiais resistentes, de boa qualidade e testados pelo mercado, como vidros, espelhos resistentes, materiais elétricos e hidráulicos de comprovada eficácia e durabilidade. Então, assim, por exemplo, salas de aula, por exemplo, tem espelhos, né? A minha não tem, mas eu já trabalhei em sala de aula até de creche que tem um espelho para as crianças. Aí você fala, eita, mas aí também tem que ser um espelho de plástico, né? Para poder não quebrar. Não, gente, tem que ser espelho normal. Só que não é aquele espelho que a gente compra na casa de R$1,99 que tem 3 milímetros de espessura. E quando eu falo isso não é piada, não é verdade. É 3 milímetros, assim, dá menos de meio centímetro. Não, gente, não é esse espelho. Tem que ser um espelho reforçado. Tem que ser um espelho de 7 centímetros, de 7 milímetros, 8 milímetros, é quase 1 centímetro de grossura. Aquele vidro mais grosso mesmo, sabe? Por quê, gente? Porque a criança uma hora vai tropeçar, bate a mão naquele espelho ali ele tem que aguentar. Claro, a criança não vai dar uma cabeçada lá dentro do espelho que vai quebrar, mas tem que ser um espelho um pouquinho mais forte, mais resistente, tá bom? Não é que não tem que ter espelho, tem que ter. Ué, a criança, ela faz parte dela explorar a imagem dela, a imagem do coleguinha. E, gente, isso é muito legal. Na creche a gente trabalhava com isso, tá? Então, na educação infantil, fundamental, tem que ter também essa questão do espelho. Tá? Mas tem que ser um vidro resistente, janela também, né? Não pode ser aquelas. Às vezes você trabalha numa sala de aula que tem a porta, ela tem um vidro, né, de acesso. Então esse vidro ali também não é assim, né? As prefeituras fazem aquele vidrinho assim com a casca de ovo. Mas o correto, gente, é ter um vidro um pouquinho mais grosso, tudo visando a segurança da criança, tá? Na teoria, pelo menos, tem que ser assim. Ó, tá falando aqui, ó, vidros e espelhos resistentes, beleza. Materiais elétricos, pessoal, né? Você comprar aí um produto de qualidade para fazer um interruptor, porque o interruptor vagabundo, gente, vem uma sobrecarga, derrete tudo aquilo com o tempo. E é que nem quando você compra um produto elétrico aí, que ele vem com aquela tomada mais grossa. Aquela tomada mais grossa, ela vem por quê? Porque o produto ele consome mais. Então você tem que garantir uma energia elétrica que tenha um fio de eletricidade ali mais resistente para suportar a carga elétrica. Você pega um fiozinho fininho lá, liga um aparelho desse, vai derreter todo o fio, dá um curto-circuito dentro da parede. Então você tem que ter todo esse cuidado. Por isso que na escola, gente, tudo tem que ser mais reforçado, tá? A parte elétrica, hidráulica também, né? Tem torneiras de qualidade, tudo de qualidade ali. Tem que ser tudo coisa boa. Porque se você trabalha com materialzinho, você vai pegar numa escola, coloca lá nos bebedouros, torneira de plástico. Meu Deus do céu. A terceira criança que usar aquilo, o negócio já quebrou. Porque é criança, o fluxo é grande, o uso é contínuo, tá? Então tem que ser tudo de bastante qualidade, sempre visando garantir a segurança da criança, tá bom? É necessária também, gente, por mais que isso aqui seja meio técnico, seja meio chato, gente, isso é muito importante, tá? Aprender. E por mais que a gente pense que não, uma hora aí cai uma questão dessa no concurso e a gente roda, então tem que estar preparado, viu? É necessária também proteção adequada em situações onde exista possibilidade de risco, como escadas, varandas, janelas, acesso ao exterior. Tá? Então, por exemplo, escola que tem andar de cima, escolas da prefeitura tem, aí normalmente fundamental, que são maiores ali, eles ficam no andar de cima. Então tem que ter sempre a supervisão do professor, de um inspetor de alunos ali, de um monitor. Garantindo ali o acesso daquelas crianças, vigiando para quê? Para que não haja ali uma brincadeira ou até mesmo uma distração da criança, ela venha cair durante a descida ou a subida da escada. Tem que ter um corrimão garantindo ali que a criança de repente não se desequilibra, não cai, né? Gente, isso aqui é coisa até básica, mas acreditem, se não fala, tem situações aí que, olha, eu não vou falar mais nada, viu? Fala sobre janelas também. As janelas tem que ser essas janelas tipo de
sabe assim, divididinha, assim, tipo veneziana, você puxa aquele negócio duro, assim, que é horrível para abrir e pior ainda para fechar, mas tem que ser esse tipo de janela. Se você vai pegar uma janela aberta assim, gigante, meu, aí um aluno vai lá, joga o outro lá e, pelo amor de Deus. Né, acesso ao exterior da escola, tudo isso, né, tem que ser bem planejado aí de modo a garantir a segurança das crianças. Os brinquedos também devem ser seguros, pessoal, tá? Seguindo as normas do Inmetro, laváveis e necessitam estar em boas condições. Tá? Então, por exemplo, ursinhos de pelúcia, né? Ai, é tão lindo, maravilhoso. Vai trabalhar a sensibilidade das crianças, a afetividade, mas na escola não dá, gente. Por quê? Porque não dá para, né, pedir para as meninas lá da limpeza, né, também ficar aí botando o ursinho de pelúcia na máquina para lavar, mesmo até porque se for lavar tem que lavar isso 3 vezes por semana e aí vai depenar tudo o bichinho. Gente, por quê? Acúmulo de ácaro, de poeira, né? Então não são brinquedos aí né, como que fala? Indicados aí para se trabalhar na escola, né? Na escola tem que ser brinquedos aí que possam ser lavados, né? Que possa realmente você ter uma opção de limpeza dele aí com higienização maior. Porque o uso é contínuo, né? Em 3 períodos aí, imagina, e pela escola inteira, então tem que ser brinquedos aí laváveis e também brinquedos seguros, né? Toma cuidado com certos tipos de brinquedo aí que pode causar aí E olha, gente, tem muito brinquedo na escola, inclusive, que causa realmente ali machucados, ferimentos nas crianças, tá? Então precisa realmente tomar cuidado aí com os tipos de brinquedo que a escola adquire ali para os seus alunos. Os brinquedos de parque devem estar bem fixados em área gramada ou coberta com areia e não sobre área cimentada. Ó, na minha escola tem 2 parques, né? Um sobre a grama e o outro sobre cimento, ali aquele cimento rústico que se cair perde a pele. Então assim, não é legal, tá? Não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Tem que ter ali o EVA, o gramado, né? Então tem que ser, porque para amortizar a queda da criança ali também. Agora nós vamos falar aqui sobre... Deixa eu só formatar aqui, peraí. Agora nós vamos falar... Vamos lá. Agora nós vamos falar aqui sobre critérios para a formação de grupos de crianças. As diferenças que caracterizam cada fase de desenvolvimento são bastante grandes, o que leva muitas vezes as instituições a justificar os agrupamentos homogêneos por faixa etária. Tá? Então, assim, cada fase de desenvolvimento da criança, né, tem aí muitas diferenças, né, que leva muitas vezes as instituições trabalharem aí com faixa etária. E isso não é muito legal, porque muitas vezes aí tem criança de uma faixa etária que ela acompanha uma faixa etária maior, e a outra da faixa etária maior que às vezes acompanha uma faixa etária menor. Isso aqui na Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, pode ser trabalhado. Eu trabalhei numa determinada escola que fazia isso. Ela misturou um segundo com um terceiro ano, porque era um terceiro ano mais fraco com um segundo ano mais forte. E ajudou bastante, tanto uma turma quanto a outra. Inclusive foi uma turma que eu assumi aí, que foi muito legal. Então pode ser feito esse tipo de coisa. Tá? Normalmente a gente trabalha por faixa etária, porque acha que é o mais certo. Mas muitas vezes uma criança de 7 anos, ela não acompanha a turma de 7. Você junta ela com a turma de 6 ali, ela vai se adaptar melhor. Às vezes tem uma criança de 7 anos, que ele está muito além da turma dele. Então você joga ele um ano para frente ali, ele vai se adaptar melhor. Então tem que ter essa flexibilidade também, tá? De modo a beneficiar aí o aprendizado das crianças. Essa forma de agrupamento ela está relacionada muito mais a uma necessidade do trabalho dos adultos do que as necessidades da criança. Nem vou explicar isso aqui que eu acabei de falar. Muitas vezes aí é porque é cômodo aí para a questão do professor, da escola, de montar a turma, né, mas muitas vezes aí não atende às necessidades da criança. Se de um lado isso facilita a organização de algumas atividades e o melhor aproveitamento do espaço físico disponível, de outro dificulta a possibilidade de interação que um grupo heterogêneo oferece. Tá? Ou seja, assim, como eu falei, né, muitas vezes uma criança maior com outra menor ali, o desenvolvimento dela vai ser melhor do que se ela tivesse com a turma toda da idade dela. Tá? Às vezes é uma criança precoce, às vezes é uma criança um pouquinho mais atrasada. Tá? Então, se de um lado isso aí facilita muito na organização da escola, por outro aí acaba dificultando bastante o aprendizado do aluno. Não há uma divisão rígida, né? Mas é comum que bebês, por exemplo, fiquem em um mesmo grupo até conseguirem andar. No caso aí dos berçários, tá? Eu trabalhei em creche, isso aqui tem muito a ver. É B1 com B1, B2 com B2, né?
berçário 1, berçário 2 e o maternal, né? Não mistura um com o outro ali pela questão do tamanho. As crianças que já andam bem e estão iniciando o controle dos esfínteres costumam ser concentradas em outro agrupamento. Após a retirada das fraldas, as crianças costumam ser agrupadas por idade, isto é, em turmas de 3, 4 e 5 anos de idade, tá? Que são no casal maternal, estágio 1 e estágio 2. Numa concepção de educação e aprendizagem que considera a interação como um elemento vital para o desenvolvimento, o contato entre essas crianças de diferentes faixas etárias e com diferentes capacidades, ele deve ser planejado, tá? Então você deve levar em consideração planejar também o contato dessas crianças. Por isso que muitas vezes a minha coordenadora brigou comigo lá, porque eu falava assim que eu não gostava de misturar o fundamental com o infantil, porque a diversão do fundamental é bater no infantil e o fundamental ficar correndo. E às vezes eu ficava bravo porque eu falava assim, que tem muitas professoras do fundamental que, como as crianças são grandes, elas ficam lá só sossegadas curtindo a festinha, e o professor do infantil tem que ficar correndo para proteger os alunos dele do fundamental, ficar correndo enquanto a professora está lá batendo papo. Isso realmente acontece. Mas, gente, é muito importante, uma coordenadora brigou muito, que ela falou, é muito importante esse contato do fundamental com o infantil para que eles aprendam a respeitar os pequenos, né, e tal. Só que o trabalho todo fica aí para o professor do infantil, né? Mas é necessário sim esse contato, tá bom? Hoje aí, ó, eu reconheço aí que realmente não pode separar infantil do fundamental. Eles têm que ter esse contato, pelo menos nas festas e alguns eventos aí, para aprender a se respeitar também. E também para que as crianças pequenas elas se desenvolvam um pouco melhor, né, em contato com as maiores. Isso quer dizer que é interessante prever constantes momentos na rotina ou planejar projetos que integrem esses diferentes agrupamentos. Isso aqui acontece também, inclusive na minha escola, tá? Que muitas vezes aí tem atividades aí das crianças pequenas que o fundamental vai assistir, aí às vezes o fundamental vai fazer uma atividade, as crianças pequenas vão assistir, e essa é uma forma de interação entre eles também. O legal também seria fazer oficinas, onde os mais velhos ali passam um pouquinho da experiência deles para os pequenos também. Tão importante quanto pensar nos agrupamentos por faixa etária é refletir sobre o número de crianças por grupos e a proporção de adulto por crianças. Olha, gente, isso aqui gera problema, viu? Porque aquela famosa coisa, né? Hoje a escola ela virou um depósito de crianças, porque as prefeituras, as redes estaduais não dão conta das demandas, né? Cada dia aí é mais filho no mundo que as mães põem, e as escolas não dão conta. Se tivesse que dar conta, a gente tinha que ser uma escola por esquina. E não dão contas, e a escola está cada vez mais cheia, e aí já estamos aí do estágio 2 para frente com 35 crianças numa sala de aula, então é bem complicado para um professor sozinho conseguir acompanhar a individualidade de cada criança, tá? Mas é muito importante pensar nisso, está escrito aqui, ó. Quanto menores as crianças, mais desaconselhados são os grupos muito grandes, pois há uma demanda de atendimento individualizado. No caso da creche, na época que eu trabalhei na creche, era 5 crianças por adulto, no B1. No B2 eram 8 crianças por adulto, e no maternal acho que 12 crianças por adulto. Era mais ou menos isso. Hoje com certeza aumentou o número de crianças. E no caso da pré-escola e do estágio 1 são 31, e da pré-escola em diante são 35, né? Do estágio 2 em diante são 35, ou seja, professor trabalhar a individualidade é difícil, mas está dizendo aqui. Quanto menores as crianças, né? Mais aí tem que ter essa divisão de grupos, né? Ou seja, o professor tem que procurar trabalhar com grupos menores ali. Até os 12 meses é aconselhável não ter mais de 6 crianças por adulto, sendo necessária uma ajuda nos momentos de maior demanda, como por exemplo situações de alimentação. Aqui não está escrito, mas situações de banho também, tá? Então até 1 ano de idade aí é aconselhável no máximo 6 crianças por adulto, sendo que também um adulto ajude o outro ali, né, nos banhos, né, na alimentação também. Do primeiro ao segundo ano de vida, aproximadamente, aconselha-se não mais do que 8 crianças para cada adulto, ainda com ajuda em determinados momentos. Isso aqui eu já falei, né? O caso do B2, aí aqui vai falar sobre faixa etária, né? Sobre quantidades, né? A partir do momento que as crianças deixam as fraldas até os 3 anos, pode-se organizar grupos de 12 a 15 crianças por adulto. Quando as crianças adquirirem maior autonomia em relação aos cuidados
interagem de forma mais independente com seus pares, é possível pensar em grupos maiores, mas que não ultrapassem 25 crianças por professor. O sonho da nossa vida, viu, gente? Como eu falei, estamos aí a 35 crianças já. Se depender das prefeituras e do estado, aí chega a 50. A razão adulto-criança, porém, não pode ser um critério isolado. Mesmo quando as proporções acima indicadas são respeitadas, há de se considerar que grupos com muitas crianças e muitos professores não resolvem as necessidades de um trabalho mais individualizado e criam um ambiente inadequado. Ou seja, também você tem uma sala de aula ali com vários grupinhos e vários professores também, torna uma individualização em que a criança ela vai sentir aquela segregação logo cedo, né? Ou seja, né, pessoal? Já começa as panelinhas logo no berçário aí. Então, assim, também não é muito legal essas divisões aí em conjunto. Mas isso aqui é um sonho utópico, né? Porque com essa demanda gigante aí que vai surgindo a cada ano na educação, é praticamente impossível a gente diminuir o número de crianças em sala de aula aí por educador. Gente, a gente vai terminar essa aula por aqui, que já passou de 30 minutos, e vamos dar sequência aí na próxima aula, tá? Não esquece de se inscrever e dar aquela curtida, bons estudos, e até a próxima aula.